Olha isso. Saúdo uma vez com os irmãos com a paz do Senhor. O irmão pode se sentar, pode ficar à vontade. Fica ligado no Senhor. Livro de Lucas, capítulo 5. Vou estar lendo 2 versículos para poder a gente entrar no texto, entender o que se trata. Lucas capítulo 5, versículo 2. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavaram as redes. Então, entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, o texto, a princípio, a mensagem, ela se trata de obediência. O título do texto vai estar dizendo assim: a obediência nos traz recompensa. Meditando na mensagem, meditando no texto, pensando na questão da obediência, a obediência é a única forma, a princípio, que vai nos fazer ter realmente um contato com Deus. A obediência é a forma que nos faz chegar cada vez mais perto de uma intimidade saudável com Cristo. Só que, irmãos, a obediência muitas das vezes vai exigir fazermos coisas que não é da nossa vontade. Só que nós não somos perfeitos, nós somos falhos. Não existe ninguém melhor do que ninguém para poder falar que eu obedeço a tudo, eu sigo a risca tudo. Nós somos falhos, nós somos errados. Só que quando a presença do Senhor Jesus ela nos enche, ela cada vez nos influencia mais se achegarmos a Ele, ao ponto que conseguimos cada vez mais que nos aprofundamos na presença do Senhor, a ser mais obediente à palavra que Cristo, que Deus nos deixou. A Bíblia, a princípio, ela é uma régua de medida, é a nossa bússola, é o que nos ensina. A Bíblia, a princípio, é a revelação que Deus já nos deu para que possamos ter uma vida regrada diante do Senhor. E quando a gente medita na palavra do Senhor Jesus, a gente entende que não tem como se achegar a Deus sem obediência. E que a obediência, ela possa ser a nossa prioridade. A única forma que um filho tem de se achegar cada vez mais a um pai é na obediência. Toda vez que um filho, ele é cada vez mais obediente ao seu pai, o seu pai tende a chamá-lo sempre para as tarefas. Quando um filho admira o seu pai, ele quer estar perto do seu pai, toda vez que ele é mais obediente, cada vez mais o pai, ele se sente confiante em trazer o filho para perto, colocando ele nas posições, colocando ele em tarefas para que ele possa fazer. O pai se agrada do filho que é obediente. O pai não se agrada de um filho a princípio que se acha que é perfeito, mas ele sempre vai se agradar de um filho que é obediente. A palavra do Senhor vai falar de uma palavra de 2 filhos, em que o pai, ele chama um filho, e um filho fala que ele vai. O pai chama para trabalhar o primeiro filho, e o filho fala que vai. E ele chama o segundo, e o segundo fala que não vai. No outro dia, aquele que falou que não iria, ele foi, e aquele que falou que iria, ele não foi. Então, obediente não foi aquele que a princípio disse que não iria, mas aquele que foi. Nem sempre o filho que é obediente, ele vai ser o perfeito. Nem sempre o filho que vai realmente seguir e reconhecer o que é importante para a sua vida é aquele que a princípio parte dizendo que sim, que vai, que estou aqui. Deus, ele não espera que você seja perfeito. Deus espera que você seja obediente. Deus espera da gente que nós queremos realmente cumprir a
a sua vontade, a sua direção. Se a partir do momento que Deus chama Moisés, revela todo o plano que ele tinha para poder libertar o povo do Egito, se Moisés não fosse obediente, talvez a gente não estaria hoje aqui para poder ouvir essa mensagem, ou ver os nossos irmãos. Moisés, mesmo com as suas falhas, mesmo sendo gago, mesmo sendo travado, ele foi obediente. Moisés não era perfeito, mas Moisés era obediente. Deus sabia que ele seria obediente. Deus simplesmente falou: eu serei contigo, eu colocarei Arão, simplesmente faça a minha vontade, Arão vai te ajudar. Mas o importante é que possamos ser obedientes, seja obediente. E você sabe o que aconteceu. Jesus sempre vai nos inclinar à obediência. Quando o Senhor Jesus ele vai curar o cego, ele vai falar: eu devo fazer a vontade do meu Pai enquanto é dia, porque a noite vem, enquanto não se pode mais trabalhar. E isso ele nos ensina que devemos ser obedientes à vontade de Deus enquanto é tempo, enquanto estamos aqui. A obediência é a única forma que vai fazer a gente se chegar a Deus. E geralmente a obediência ao Senhor, ela é recompensada. Às vezes sim, às vezes não. Deus não é obrigado, a princípio, nos dar tudo aquilo que queremos, mas Deus sempre vai prover naquilo que precisamos. E a gente não devemos ser obediente a Jesus, a Deus, porque queremos extrair coisa dele, porque Deus ele não é o nosso servo, é o contrário, nós somos servos. Mas devemos buscar ao Senhor Jesus e fazer a sua vontade pelaquilo que ele já fez pela gente, pelo amor, pela obediência que ele seguiu a Deus, ao ponto de se colocar, ser permitido ser sacrificado, ser colocado numa cruz, em obediência a Deus, para salvar a minha e a sua vida. E a única coisa que Cristo pede para que possamos fazer é ser obediente à sua palavra. É difícil? É muito difícil. Eu chegar aqui e falar que é fácil é mentira, mas é simples de entender. Só que é difícil muitas vezes de cumprir por causa da nossa falha humana. Mas Deus sabe da nossa falha e Ele nos dá tempo, Ele nos capacita, Ele age naquilo que a gente precisa. Deus, se eu estou fraco, Ele vai e te fortalece. Se eu estou triste, Ele vai e aos poucos Ele vai e te alegra. Ele sempre vai ser um refrigério naquilo que você precisa. Se você tem sede, Ele vai ser água. Se você tem fome, Ele vai ser o alimento. Se você perde a sua esperança, Deus, Ele vai ser a esperança para a tua vida. Mas sempre inclinando a seja obediente, porque quanto mais você é obediente, mais eu me achego a você. O texto a princípio é usado para a mensagem, vai nos mostrar que o Senhor Jesus, ele estando à beira do lago de Genesaret. O texto nos mostra que o Senhor Jesus, ele indo para poder pregar a palavra e ensinar a multidão, cumprir a obediência ao Pai, fazer a vontade, o caminho, a verdade, fazer o caminho, ensinar a palavra, as boas novas. Ali a multidão começa a apertar Jesus, e o Senhor Jesus à beira do lago, ele vê 2 barcos, e ele entra em um dos barcos, a qual é o de Simão Pedro, para poder ministrar a palavra. A multidão estava a princípio atrapalhando o que o Senhor Jesus queria fazer. O que o Senhor Jesus queria fazer é ensinar a palavra, para que possa ser salvo. A única coisa que pode nos fazer ser salvo é reconhecer a palavra, reconhecer Jesus como Salvador. Se você ser curado de alguma coisa e você não fazer a vontade de Deus, não aceitar a Cristo como seu Salvador, não adianta, você não vai ser salvo. Deus pode me curar disso, daquilo, aquilo outro, eu posso ser bem sucedido, mas se eu não me firmar na palavra, se eu não seguir a Cristo e aceitar Ele como Salvador, não vai adiantar viver uma vida boa aqui na terra, se eu vou viver uma vida na eternidade de desgraça. Então, o importante é, antes de tudo, aprender a palavra, aprender a vontade do Senhor, o que Ele nos direciona. Então o Senhor Jesus aqui, Ele entra no barco de Pedro,
E Pedro tinha pescado a noite toda, Pedro estava cansado. Jesus pede: eu posso? A princípio eu entendo que o Senhor Jesus, ele entra no barco de Pedro e pede se pode pregar. E Pedro: sim. E aqui a gente vê o que Deus ele faz na nossa vida. Deus ele quer nos usar. Ele quer usar aquilo que nós temos. Ele quer nos usar a partir do momento que entendemos a sua mensagem. E a partir do momento que a gente permite que Deus nos use, as pessoas vão ser transformadas, as pessoas vão ser edificadas através de nossas vidas. Aqui Pedro, mesmo cansado, mesmo oprimido, talvez com dores nas pernas, com dor de cabeça, com dor no braço, após a noite toda tentar pescar, talvez para suprir uma necessidade financeira, uma dificuldade que talvez ele estava passando, e vindo por uma pesca que trouxe tristeza, que talvez ele não pescou nada, isso vai lhe trazer desânimo, porque Pedro, ele era pescador, ele era profissional naquilo que ele fazia. Agora imagina você ir para fazer aquilo que você entende que você é capacitado para fazer, e o teu dia não ter um êxito na tua obra. Aquilo que você vai fazer, se você vai trabalhar e aquilo, o dia não vai bem, não é frutífero. Isso vai trazer desânimo, pai Pedro. Tentei, me cansei, mas não consegui nada. Mas mesmo assim Pedro se permite que Jesus ele entre em seu barco, para que possa usar e para poder falar com o povo. Quando eu permito o Senhor Jesus ele entrar na minha vida e me usar, independente do momento que eu estou, Deus ele vai começar a fazer coisas novas na minha vida. Deus ele vai te usar para poder ministrar a palavra para as pessoas, e pessoas vêm ser transformadas. Mas nem sempre Deus vai te pegar no momento que você está descansado, não, irmão. É isso que está, esse momento que Deus vai ver se realmente a gente é obediente ou não. Porque Jesus não vem no momento que a gente quer, ele vem no momento que ele quer, e no momento que ele acha preciso, para que ele possa nos ensinar algo. Pedro, eu não venho no momento que você quer, Pedro, eu venho no momento que eu quero. Eu quero te usar cansado mesmo, Pedro, porque esse é o momento que eu vou ver do que você é feito. Está cansado, doído, ferido, fadigado, e mesmo assim ser obediente é difícil. Tem pessoa que fica um pouquinho irritada, ouviu uma palavra difícil, ouviu alguma coisa, já não obedece mais. Ouviu uma pedrada, sentiu alguma coisa, se sentiu ofendido por alguma coisa, ou está cansado do trabalho, a pessoa deixa de ser crente na hora. E ser crente só na igreja é errado, irmão. Entende? Deus vai te colocar à prova no momento que Ele quer, não é no momento que você acha que Ele vai vir. Deus não te coloca à prova aqui, Deus coloca a prova lá no fora, é no mundo, é diante das pessoas. E Deus ele quer te usar, Jesus ele quer te usar, só que você precisa permitir Ele entrar. Se Pedro não permitisse que Jesus entrasse em seu barco naquele dia, a provisão não ia vir na vida de Pedro. Aqui a gente vê o Senhor Jesus, após que ele prega a palavra, ele vai falar: Pedro, coloca o seu barco, puxa o barco para o mar, dizendo assim. E Pedro, em obediência a Jesus, ele vai. Você sabe o que vai acontecer ali? Jesus manda ele lançar a rede, e ele começa a puxar. Pedro vai falar: Senhor, eu pesquei a noite toda. Pedro relutante por causa do cansaço. Pedro estava fadigado, mas mesmo assim, Senhor, porque o Senhor disse, eu vou fazer. Quando a gente deixa de lado as nossas limitações físicas para poder cumprir a vontade do Senhor, independente do que seja, mesmo que doa, é adoração, irmão. Quando eu me sacrifico, por mais que seja difícil, quando eu me sacrifico ao Senhor, Ele vai trazer provisão na minha vida. No momento mais difícil da minha vida é que Deus, Ele quer encher você, para que você venha ver que Deus é Deus na tua vida. Se permita que Deus venha te encher, se permita que Deus venha te usar. Eu tento do meu jeito, mas eu não consigo. Você tenta do teu jeito, mas você não consegue. Não adianta você ficar tentando a noite toda, irmão. Quem traz a provisão é Deus.
A palavra vai falar, Paulo vai falar, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. Eu posso pregar aqui a noite toda uma palavra maravilhosa, você pode ministrar aqui uma palavra maravilhosa, mas se Deus não fazer que a semente, que a palavra venha germinar na vida de alguém, as coisas não vão mudar na vida de alguém, irmão. Você lança a palavra, mas é Deus que dá o crescimento. É Deus que permite o dia ser frutífero na tua vida. Eu posso ser um profissional naquilo que eu faço, mas se Deus não for comigo, irmão, se Deus não for comigo, as coisas não vai ter êxito. Entenda isso. Se eu não colocar Deus no meu barco, se eu não permitir que Jesus vá comigo e seja obediente, independente das circunstâncias, independente do momento difícil, as coisas não vão ter êxito. E é nos momentos mais difíceis que Deus vai aparecer para poder fazer algo. É nos momentos mais doídos que Deus vai ver a tua obediência. Entende? Ser obediente a Cristo quando você está bem é fácil demais. Ser obediente a Deus quando está bem é fácil demais. Quando está alegre é muito bom. Ser doador, ajudar alguém quando você não está lhe faltando nada é mole. Eu quero ver você doar alguma coisa quando está te faltando. Eu quero ver você doar alguém quando você só tem um e você tem que dividir na metade. É aí que Deus vai ver. É aí que é difícil. Eu quero ver se colocar no lugar de alguém no momento que você também está passando dificuldade. Às vezes Deus vai te usar para poder curar alguém quando você está sangrando, irmão. Deus vai te colocar para poder talvez curar alguém, orar por alguém, para trazer cura, quando às vezes o seu dentro de casa está sangrando. Entenda isso. Deus vai te colocar para fazer coisas improváveis. Deus vai te colocar para fazer coisas inesperáveis. A gente tenta fazer planos, mas o amanhã é do Senhor, não é nosso. Entenda isso. Pedro vai, junto com seus companheiros, tem aquela pesca, e enche o barco, ao ponto que o barco acaba começando a virar. Quando a gente é obediente, Deus nos fortalece naquela nossa necessidade. Deus, Ele mantém aquilo que precisamos, não aquilo que queremos. Pedro, a princípio aqui, ele era casado, e Jesus queria trazer Pedro para fazer a obra dele. Mas Jesus, ele entende a posição de Pedro e sabia que Pedro, por ser casado, por ser um chefe da família, ele não poderia sair de casa para poder fazer uma obra missionária e deixar a família desamparada. Então, o que Jesus trouxe para a vida de Pedro? Jesus trouxe para poder levar ele para fazer a obra, mantimento para que não vinha faltar para a família dele, porque a preocupação muitas vezes da gente é sair para fazer a vontade de Deus, e os nossos que estão dentro de casa vai passar fome? Pedro pensava dessa forma e Jesus sabia disso. Jesus, ele vai encher no teu celeiro no momento que ele quiser usar você. Deus, ele não quer colocar você perdido, ele não quer colocar você desamparado. Deus, ele quer te usar, mas ele vai preparar o caminho. Eu estou preocupado com o momento que Deus me usar, irmão. O momento que Deus te usar, ele vai colocar as coisas tudo no eixo. Eu estou preocupado, eu tenho medo de sair, eu não sei como é que vai ser. Todo mundo tem, mas irmão, simplesmente confia, seja obediente, porque o caminho, o Senhor Jesus, ele vai preparar. No momento certo, ele vai preparar, simplesmente confie. Jesus quer confiança, Jesus quer que você acredite nele, simplesmente seja obediente, porque o caminho ele prepara. A obediência não é significado de conforto, irmão, mas sim de presença de Deus. A obediência, ela nos traz presença de Deus. Ela não te traz geralmente conforto. Eu vou buscar a Cristo porque eu vou me sentir muito bem. Nem sempre quando Jesus está perto você se sente bem. Às vezes até o poder de Deus é tão forte ao ponto de você não aguentar ficar de pé. Às vezes a presença de Deus é tão forte que a gente não consegue ficar em pé não, irmão. A gente cai na presença de Deus. Às vezes a pessoa que olha ainda fala besteira, caiu porque estava com demora. Não, às vezes a presença de Deus é tão forte na vida de alguém ao ponto da pessoa cair no culto.
Sabe? A presença de Deus é forte demais. Obediência, ele traz presença de Deus. Quando obedecemos ao Senhor na obra, ela se multiplica ao ponto de influenciar vidas. Quando você se colocar na posição e permitir que Cristo te use, você vai influenciar vidas ao teu redor. O teu ministério, quando você é obediente, vai crescer ao ponto que vidas ao seu redor sejam influenciadas, ao ponto de crescer também. Você vai ser um exemplo para as pessoas que estão ao seu redor. Só que basta eu dar o pontapé inicial, irmão. Entenda isso. Os planos de Deus são maravilhosos. E eu já vou para o final. Os planos de Deus, eles são maravilhosos para nossas vidas. Deus, ele é maravilhoso, ele é perfeito. Ele pode fazer o que ele quiser, no momento que ele quer, como ele quer. Ele pode usar para poder curar vidas. Ele pode fazer tudo, ele te promete, ele fala e ele cumpre. Só que eu preciso, irmão, fazer a minha parte. E a minha parte, antes de tudo, é começar a ser obediente e seguir a vontade dele. Entender a sua vontade e cumprir. Eu devo fazer a minha parte e ser obediente, porque aí Deus vai trazer os benefícios. Amém? O benefício da obediência é a salvação. O benefício da obediência não é o conforto. A obediência não lhe traz conforto. A obediência não lhe traz conforto. O benefício da obediência é a tua salvação. Entenda isso. Não é você que conquista a tua salvação. A tua salvação, ela já é conquistada pelo Senhor. Cristo já ganhou para você e Ele deu de graça. A única coisa que Ele te pede é: seja obediente. Cumpra aquilo que eu já deixei escrito. Não viva de revelação por aí. Não viva a maior revelação a qual já foi deixada pela palavra. Simplesmente seja obediente. Que essa palavra tenha entrado no teu coração. Que a tua vida seja edificada. E que a gente possa cada vez mais pensar mais na vontade do Senhor e ser obediente. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.